Bruxo Mago Negro. Bom, hoje nós vamos falar sobre a fé interplanetária. Bruxo, tu tá louco? Não. Mas se gostar do assunto, se te interessar, te inscreve aí, abençoado, compartilha, assina atina, marca aí o sininho das notificações para receber cada vez que o Bruxo botar um vídeo, vai receber. Compartilha e bota um comentário dizendo que o Bruxo é louco. Pode botar. Mas bota alguma coisa aí, meu chapa, para ver se o troço cresce. Eu te mostro como é que cresce. Bom, o que nós vamos falar hoje sobre religião interplanetária. O que é isso, Bruxo? Isso é uma tendência que tem acontecido, é um fenômeno que tem acontecido, começou mais ou menos pelos anos 90, começou essa crença aí. E por que ela começa? Porque algumas pessoas, os estudiosos, aqueles que realmente se interessam por culturas religiosas, eles começam dentro de uma cultura que é a que eles nasceram. Vamos citar aqui, eu vou citar só um exemplo, tá? O sujeito começou no cristianismo, ok. Aí ele vai procurar na Bíblia, né, que é o livro dos cristãos. Existem diversas Bíblias, né? Mas ele vai procurar a origem da humanidade, segundo os textos bíblicos, seriam mais ou menos, cara, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, há muito tempo que eu não leio sobre isso, mas se eu não me engano, segundo a cultura judaica, que depois é juntada à cultura cristã, né? Os cristãos pegam o livro de uma outra tradição e trazem para explicar o início da humanidade. Se eu não me engano, o início da humanidade, segundo as escrituras, é de 7 ou 6 mil anos, antes da Era Comum, ou seja, antes da vinda do Messias, né? Então eles pegam esta explicação. Na época, não se tinha acesso a outras culturas, né? O sujeito era cristão, ele não lia outras coisas e não tinha acesso às informações que temos hoje, não conhecia, por exemplo, a cultura. O cara nunca se envolveu com o africanismo, então ele não conhecia a cultura africanista, que tem uma outra explicação para o nascimento da humanidade. Não se importava muito com a ciência, porque naquela época se separava muito a religião e a ciência, andavam separados. Então, não dava para juntar as duas coisas. Com o tempo, estas pessoas que estudavam sobre o seu segmento religioso começaram a buscar respostas para as questões que a ciência colocava. Por exemplo, uma básica. Há quantos anos existe vida na Terra? Muito mais de 6 mil anos. Na verdade, muito mais. Nós temos que pegar os 6 mil antes, né? E depois somarmos ao calendário de hoje, né? Dariam 8 mil anos. 8 mil anos é até uma piada, né? Então, as pessoas viram e falaram, mas como que as escrituras dizem que tem 6 mil anos, mas a ciência prova que tem muito mais? Então criou essa lacuna. E aí as pessoas não conseguiam fechar. Aí iam estudar uma outra cultura. A cultura egípcia também tem o nascimento da humanidade explicado em lendas dos deuses egípcios. Poderiam procurar nos maias, nos astecas,
nos índios brasileiros, né? Todos eles, todas essas tradições religiosas, elas têm um início para a humanidade, para o início do seu povo. E aí essas pessoas começam a fazer esses estudos, e aí começa uma coisa que eu considero um grande erro, tá? Talvez você não considere, mas eu considero. É tentar justificar a tua crença, a tua fé, com coisas, com lendas que são de uma outra tradição. Você não pode pegar, por exemplo, você chegou num ponto e disse assim, tá, mas Adão e Eva não pode ser o início, depois, cadê a reencarnação? A reencarnação estava na Bíblia, sumiu, e agora eu vou buscar isso aonde? Eu vou lá numa outra cultura. Aí está o erro. Aí está o erro. São duas culturas totalmente diferentes. Você não pode juntar para justificar aquilo que tu acredita. Não, então tu não. Se tu tiver que buscar em outra cultura algo para basear aquilo que tu acredita, é porque a tua crença está meio abalada. Fora isso, apareceu os padres, já mais modernos, que começaram a dizer, olha, o que está nas escrituras, lá do início da Gênesis, por exemplo, aquilo são lendas, eles deixaram claro isso, os padres deixam claro isso. Isso são lendas para justificar a fé, para justificar a nossa existência, mas são apenas lendas. Aqueles fatos, provavelmente, nunca aconteceram. Aquilo está ali só para mostrar como é que é a história daquele povo. Eram baseadas em lendas. E de todos os povos e de todas as culturas religiosas são assim. Então, você buscar em uma determinada religião o complemento lá em outra, preciso completar esse espaço aqui que eu não entendi, eu vou lá buscar numa outra cultura que é totalmente diferente o complemento para esta. Isto está errado. Mas então surge uma hipótese que vai dar credibilidade a todas as religiões, todas. Basicamente e simplesmente esta cultura de que somos e que aqui neste planeta somos uma experiência genética de outros povos, de outras galáxias, bom, esta sim, esta consegue completar tudo. Por quê? Porque, primeiro, todos os povos do mundo têm uma lenda para começar a sua história. Um fato, pirâmides existem no mundo inteiro. Deuses que representam os poderes da natureza existem em todas as culturas. Porém, cada uma tem uma forma de explicar a vida. Quando chega essas pessoas que dizem as religiões aqui estão baseadas em lendas, por quê? Porque, na verdade, não se pode explicar. Então, a única explicação que vai fechar com todas elas é que somos filhos não de um Deus, mas sim de seres de outros planetas que vieram aqui e eram considerados deuses pelos povos que aqui estavam. Essa hipótese fecharia todas as lacunas de todas as religiões, de todos os segmentos religiosos, ficariam explicados de forma muito simples com essa interferência interplanetária. Porém, existe um problema. Não se pode provar a vida fora deste planeta. Ela existe?
É óbvio que ela existe. O que não se pode dizer é que estes seres aqui estiveram. Isto são apenas hipóteses. Então, desta forma, muitas pessoas têm ganhado as redes e ganhado notoriedade, trazendo essa hipótese para fechar, para fazer com que 1 mais 1 seja 2 em todos os segmentos religiosos. Por isso, hoje, esta religião interplanetária seria a melhor forma de basearmos o nascimento e o crescimento de todas as religiões e de todos os povos do mundo. Porém, vamos bater de novo de frente com o desconhecido. Se vieram, como vieram? De onde vieram? Porque isso, simplesmente, é uma questão de fé. Também não se pode provar. Meu abraço a todos vocês.